Eu preciso deixar um alerta aqui que esse vídeo, ele não é sobre a Igreja Católica e ele não é sobre o Papa. Então, se você acha que eu vou falar mal do Papa ou da Igreja Católica, aliás, nem é falando mal sobre um post que nós vamos falar aqui, mas sim sobre a situação sistêmica. Então, pega o seu cafezinho, o seu copo com água com açúcar, e vem com a gente assistir essa aula. Olá, furiosos de plantão, como que vocês estão? Então, vamos destrinchar item a item do post que eu fiz ontem. Um pouco estranho, né? É uma página direcionada para um público evangélico com um post do Papa. Mas, inclusive, o primeiro item que eu coloquei ali foi o Papa e Igreja Católica. Mais pra frente eu quero fazer um vídeo para colocar lá no canal Ministério em Fúria sobre sistemicamente falando como que nós nos posicionamos frente à Igreja Católica, porque queira ou não queira, nessa semana eu falei sobre rebelião, né? Sobre rebeldia, rebelião dentro da igreja. E vocês, queridos evangélicos, não esqueçam que nós somos um braço saído da Igreja Católica, né? Graças a Martinho Lutero. Então, nós vamos também discutir rebelião sobre essa ótica. E se você não me conhece, muito prazer, eu sou Violeta, sou uma terapeuta familiar sistêmica e eu sou a sua terapeuta aqui no Instagram. E se você ainda não conhece o meu canal, esse canal vocês viram que ele é novo, né? O canal, tanto com o Insta, eu sempre faço um paralelo entre terapia e vivência cristã. E esse post me chamou a atenção porque justamente ele toca em alguns temas que muitas vezes nós trabalhamos dentro das igrejas de uma forma até que errada. E nesse caso desse post, da mesma forma, não é que o objetivo do post ou o assunto do post seja errado. Cuidar dos idosos é válido. A forma como nós ensinamos a cuidar dos idosos ou como nós esperamos, isso sim é um problema. E é para isso que nós estamos aqui. O segundo tópico que nós temos aqui é sobre velhice e vida adulta. Sistemicamente falando, pela lei de hierarquia, os mais antigos ou os mais velhos no sistema, eles são entes mais fortes. E o objetivo deles é empurrar, ou seja, passar o amor do sistema, o amor familiar, para frente. E esse ente mais velho, ele sempre será mais importante no sistema. Só que esse ponto, esse lugar de ser importante no sistema, não significa que ele subjuga os mais novos, mas sim ele se sacrifica pelos mais novos. O amor e a importância do mais velho é sacrificial frente aos mais novos, já que, embora os mais velhos sejam importantes, os mais novos têm prioridade sistêmica. E nós vemos essa regra escancarada em Jesus. Jesus é o nosso irmão mais velho. E o que ele fez por nós? Ele se deu, ele se sacrificou para que, através dele, nós tivéssemos acesso ao Pai, seja pela adoção, por conta da graça do sacrifício de Jesus. Então, veja bem, ele paga esse acesso com a própria vida dele, tá? E aí nós vamos entrar num assunto que é sobre a vida adulta. A pergunta é, esses idosos, eles estão sendo não vistos, eles não estão sendo vistos, ou eles estão, ele colocou ali, né, no post, a cultura do descarte. Será mesmo que nós estamos descartando os nossos idosos? Claro que sempre terá o descarte, mas tem a galera que não descarta de forma nenhuma. Eu acho válido levantar a atenção nessa bandeira, mas antes nós precisaríamos ensinar as pessoas
como que a sistêmica funciona. O terceiro item lá, inclusive, é a honra. O que é a honra? Muita gente acha que honrar o pai e a mãe é obedecer o pai e a mãe em tudo, mesmo que esteja errado. É fazer qualquer coisa pelo pai e pela mãe. Não, honrar o pai e a mãe é você dar a ele o lugar de existência de pai e de mãe. Beleza, você tá dizendo que eu não devo cuidar do meu pai? Calma que nós vamos chegar lá. Inclusive, já tem vídeo num outro canal meu e eu vou deixar o link aqui para vocês. Quarto passo, referência bíblica mal usada. Ele coloca ali uma referência de Salmos. Gente, aquilo ali, o salmista está orando a Deus. Na mesma coisa fazem com a questão da rebelião. A rebelião sempre será contra Deus. E ali é o salmista pedindo para que Deus não o abandone. E quando a pessoa não lê a Bíblia, não estuda, não sabe do que se trata, vai fazer o quê? Simplesmente papagaiar algo que foi colocado. Então, ali, aquela referência está levando as pessoas a erro, a achar que, né, a Bíblia fala para os filhos não abandonarem os seus pais idosos, ou para que as pessoas não abandonem os idosos. Você está defendendo abandono de idosos, Violeta? Não, calma, criatura. Quinto ponto ali, perpetuação de sistema doente. Gente, dentro da sistêmica, um pai e uma mãe que ele tem um filho e ele põe no filho a expectativa de que o filho cuide dele na velhice, ele está colocando uma função em cima do filho. Isso aí é a mesma coisa que a pessoa assinar um documento pedindo para passar por dificuldades na velhice. Então, se eu preparo os meus filhos, eu transfiro o amor, o meu amor, o amor da família para os meus filhos e empurro os meus filhos para a vida, esse amor, ele não pode voltar. Sistemicamente falando, toda vez que este amor volta, vai dar problemas no sistema. Então, vai ter doença, vai ter falência, vai ter abuso, vai ter acidente, vai ter de tudo que você possa imaginar. Então, pensa bem, se você é uma pessoa hoje que tem filhos pequenos, se você colocar expectativa nos seus filhos, é quase que inconscientemente você está relaxando, dizendo, pô, meus filhos que prosperem para cuidar de mim, quando na verdade o seu amor como adulto é sacrificial frente aos seus filhos, mesmo seus filhos adultos, porque se o seu filho adulto volta para cuidar de você, adivinha quem que ele negligencia? Os filhos dele. E aqui a gente já pula para o sexto item, que é o quê? A perpetuação e o consumo do fruto amargo dessa perpetuação maluca, onde as pessoas, os filhos crescem já com esse encargo de cuidar dos pais na velhice. Violeta, você é muito cruel, você defende que a gente abandone os nossos pais à própria sorte. Então, a pergunta é, peraí, na velhice a pessoa tá sozinha por quê? Aí quando você vai ver todos os casos, são homens e mulheres que passaram por vários processos de divórcio, que não se empenharam, não focaram no seu emocional, para desenvolver o seu emocional, se tornaram pessoas amargas, não quer contato com ninguém. Mas, Violeta, e agora? Minha mãe foi uma pessoa maravilhosa, foi muito boa, e ela tá dependendo de mim agora na velhice. Você lembra que eu falo que eu sempre digo aqui que a terapia, ela cura, o objetivo da terapia é curar as relações. E muitas vezes tem coisas que você não vai conseguir resolver em você. E o maior objetivo desse crescimento é o quê? Você resguardar a próxima geração, treinar a próxima geração, para que este problema não se repita na próxima geração. Então, se você tá aí com a sua mãe doente, você tem que cuidar dela, não tem ninguém para cuidar, você não consegue pagar uma casa de repouso, ou então todo mundo vai te julgar, ou você mesmo se julga por colocar a sua mãe numa casa de repouso, que às vezes ela até precisa, porque ela tem médico, ela tem enfermeiro, ela tem uma equipe especializada. Então você volta para cuidar da tua mãe, ou então às vezes pior, a pessoa coloca os filhos pequenos para cuidar dos pais idosos e doentes e até dementes dentro de casa. Isso causa uma perpetuação de um problema sistêmico. E se você já está nesse lugar que precisa cuidar de alguém, de um idoso,
não tem como voltar atrás, aceita, você vai lidar com isso. Só que você vai sempre treinar os seus filhos, a sua geração, seus netos, para que não aconteça isso com você, para que eles não tenham que voltar para cuidar de você. Mas como é que eu faço isso? Se desenvolvendo emocionalmente, se livrando das suas dependências emocionais, tapando seus buracos emocionais, prosperando. O que é a honra aqui? A honra, aí nós vamos voltar lá no segundo, no terceiro item, que é a honra. Imagina, a honra é justamente você prosperar e você se dar bem e você crescer na vida a ponto de você não dar trabalho para os seus pais. Só que aí você não dá trabalho para os seus pais, mas você já planeja dar trabalho para os filhos. E isso é doentio. E isso sempre foi perpetuado. Por quê? Porque dentro da religião é visto como a obra de Deus, como algo lindo, maravilhoso. E se você fosse meu aluno, se você for o meu aluno, você vai entender que quando você faz coisas erradas que ferram a tua vida ou a vida do teu sistema, da tua família, dos teus filhos, da tua herança, você pode estar figurando dentro de um lucro inoportuno. E as pessoas que dizem aqui, olha, eu vou cuidar da minha mãe como se fosse meu filhinho, isso é inversão de papéis. Você quebra a regra sistêmica da hierarquia e da ordem. Os velhos cuidam dos novos, tá? Os velhos são mais importantes e os velhos colaboram com sabedoria, impulsionamento, direcionamento, alertas. Entenderam? Então, se você fosse meu aluno no treinamento, meu ministério, você ia saber que isso é problemático. Se você já tem um idoso que você precisa cuidar, cuide com carinho. Mas trabalhe a sua sistêmica para não repetir isso. Violeta, você é muito cruel porque ninguém escolhe ter Alzheimer, ninguém escolhe ter demência, ninguém escolhe cair e quebrar um fêmur e não conseguir andar. Então, se você for meu aluno, você vai entender que sim, as pessoas escolhem. E talvez você, aí, jovem, saudável, com seus pais ainda não dependendo de você, está escolhendo ter um futuro tenebroso. É isso que você quer? Então, cola em mim, vem para o treinamento e aprenda a não fazer isso e principalmente não repetir isso na sua igreja. Não repetir esse ensinamento para a galera que está abaixo de você, para os seus liderados, para não cair nesse sexto ponto aqui, ó, na perpetuação de famílias disfuncionais, porque criança que tem função, ela é fruto de uma família disfuncional e não colher os frutos amargos dessa perpetuação, dessa bizarrice.